Influência que a China tem hoje em relação à questão da tecnologia, inclusive numa outra reportagem na Folha de São Paulo também, comentando a respeito de uma rede social de microvídeos que também deve aí tentar conquistar o povo brasileiro. A gente fala sobre isso e mais um pouquinho, tudo isso com um especialista em relações internacionais, em China também, professor de Ciências Políticas pela UERJ, professor Maurício Santoro. Professor, boa tarde. Boa tarde, Petra. Tudo bem? Tudo ótimo. Professor, essa visita dos nossos senadores à China representa o quê? Uma amenização em relação ao discurso tão polarizado que colocou sempre a China também contra os Estados Unidos? Como é que a gente pode ver essa viagem e talvez uma aproximação do Brasil em relação à China? Bom, a China já tem sido há 10 anos o maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos são os segundos maiores. Então, quando nós vivemos um momento como este, em que os nossos dois grandes parceiros comerciais estão numa guerra comercial, isso, claro, traz muitas preocupações para o Brasil, mas também algumas oportunidades. E o governo chinês tem tentado se aproximar da liderança política brasileira, em particular no Congresso, um pouco também com uma maneira de se equilibrar diante de críticas que o presidente Bolsonaro tem feito de maneira muito repetida à China. Então, no final do ano passado, nós tivemos a visita de uma delegação de deputados do PSL, do partido do presidente, à China, e agora vão os senadores. E é uma visita importante. Quer dizer, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China é, sobretudo, uma disputa pelo controle de novas tecnologias que vão liderar a próxima onda de inovação da economia global. Em particular, tecnologias relacionadas à internet, à economia digital. O padrão 5G da internet, inteligência artificial, internet das coisas, é tudo isso que está em jogo. E a questão, quando você coloca a questão do 5G, professor, ontem mesmo falávamos a respeito do salto que a sociedade certamente dará com essa tecnologia 5G. Falávamos inclusive com um entrevistado aqui no estúdio do Revista CBN, que com essa tecnologia, provavelmente, logo mais, os celulares, como nós conhecemos, não vão existir. A gente vai ter uma comunicação de voz, não vai ter mais necessidade de digitar para você poder acessar ou ter acesso ou conquistar as coisas que você deseja e tudo mais, mas isso depende dessa tecnologia de alta velocidade para a internet. Ao mesmo tempo, em entrevista há pouco, a revista Veja, o ministro de Relações Exteriores afirmou que o governo brasileiro avaliava até mesmo restringir a atuação da companhia, da Huawei, na instalação de rede 5G no país. Como é que a gente vê essa questão estratégica, importante, que envolve diversos interesses? A sociedade brasileira pode sair perdendo nessa corrida? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, vamos ver primeiro por que o 5G é tão importante. Ele vai ser 100 vezes mais rápido do que o 4G. Essa escala de velocidade significa uma transformação qualitativa daquilo que a internet pode fazer. Por exemplo, isso vai favorecer muito o uso de veículos autoguiados. Um carro que se dirige sozinho, drones, aviões, o que seja. E são tecnologias que têm aplicações muito grandes, não só no uso civil, no nosso cotidiano, mas também em tecnologia militar. Então, elas envolvem diretamente segurança nacional, preocupações com defesa, e viraram não só uma rivalidade entre empresas diferentes, mas entre países, né? Sobretudo entre os Estados Unidos e a China. E, claro, os Estados Unidos estão pressionando muitos dos seus aliados para rejeitarem contratos e possibilidades de negócios com empresas chinesas. Isso tem chegado também aqui no Brasil. E nós temos declarações contraditórias das autoridades brasileiras com relação a isso. Por exemplo, o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que preside a comissão de alto nível entre Brasil e China, tem dito que não vai haver nenhum tipo de veto a investimentos de empresas chinesas relacionadas ao padrão 5G de internet. O ministro das Relações Exteriores diz que o assunto ainda está em estudo. Certo. Então, quer dizer, fica uma ambiguidade que confunde muito tanto empresários quanto pessoas que estão interessadas nessas tecnologias, e acho que a gente realmente precisa esperar para ver o que o governo de fato vai fazer. Por outro lado, o próprio senador afirmou no Twitter que essa viagem tem o objetivo de estreitar relações comerciais com a China, talvez numa busca aí do que é possível para esse parceiro tão importante, e que não só com essa questão comercial, mas essa questão tecnológica, professor.
Exatamente, e também é um esforço do governo chinês e das empresas chinesas de construir outros canais de diálogos com autoridades brasileiras. No caso dessa viagem, principalmente com parlamentares, com senadores, porque, claro, o Congresso vai ter um papel-chave na regulação do 5G, mas também em outros níveis, um diálogo muito forte do governo chinês com os governadores estaduais no Brasil, que tem viajado à China com frequência. O governador de São Paulo, por exemplo, inaugurou agora em agosto um escritório de representação estadual paulista na cidade chinesa de Xangai. Então, eles estão sendo mais dinâmicos, mais ativos do que o próprio presidente, que só deve ir à China em outubro. Tem adiado um pouco essa viagem. E são possibilidades importantes também para os consumidores brasileiros. O padrão 5G de internet, as novas tecnologias de internet das coisas, né, quer dizer, os objetos que vão se conectar, o nosso carro com a nossa casa, às vezes o nosso relógio com a nossa geladeira, tudo isso vai ser cotidiano na nossa vida nos próximos 5, 10, 15 anos. Então é muito interessante para nós brasileiros também, como consumidores finais, que haja uma competição ampla de empresas de vários países, que nós possamos escolher aquelas empresas que nos fornecem o melhor serviço, de maior qualidade, mais barato, mais seguro, que seja. Professor, essa questão em particular do 5G, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, tendo tanto contato com a sociedade, como funciona o governo chinês e também essas empresas de tecnologia. Essa questão da tão falada Huawei e os seus avanços tecnológicos, o uso dessa tecnologia 5G garante um poder estratégico, um poder geopolítico para a China? Como é que a gente pode ver essa questão de maneira bem concreta? O que representa a China ter essa tecnologia? Estados Unidos já tem isso desenvolvido também, com menos força. Como é que hoje isso se dá nessa corrida por tecnologia? O atual governo chinês, que está no poder desde 2002, o atual presidente, colocou como um dos pontos centrais do seu governo a questão da política industrial e de inovação científica e tecnológica. Então, há uma série de áreas prioritárias onde a China tem investido muito, incluindo todo esse setor ligado às chamadas tecnologias da quarta revolução industrial. Padrão 5G de internet, inteligência artificial. Então, por exemplo, o governo chinês tem estimulado cientistas e pesquisadores que trabalham com esses temas a irem para a China. Eles têm desconto nos impostos, eles têm financiamentos muito generosos para pesquisa, as empresas dessa área têm uma série de benefícios fiscais, enfim, tudo possível para desenvolver esse tipo de tecnologia. É um objetivo estratégico do governo chinês atualmente. E se nós olharmos isso de um ponto de vista histórico, essa é a primeira vez desde a Revolução Industrial em que a China está competindo com o Ocidente numa tecnologia de ponta. Quando a China iniciou as suas grandes reformas econômicas, 40 anos atrás, o que ela fabricava eram produtos baratos e de baixa qualidade. Produtos industriais simples, um aparelho eletrônico sem grande sofisticação. Isso agora mudou. Então, é claro, isso também tornou as disputas dos Estados Unidos e a China muito mais duras, muito mais difíceis, para além daquilo que nós estamos vivendo nesse momento com o presidente Trump. Eu estive recentemente em Singapura, para um congresso acadêmico, e o grande tema era se essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China talvez seja o novo normal, e não alguma coisa específica dos governos atuais. Agora, é claro, isso também traz uma série de preocupações, e muitas delas legítimas, com questões envolvendo segurança. Por exemplo, a Huawei é uma empresa privada, mas ela tem relações muito próximas com o governo chinês. Então, o que isso significa em termos de uma possibilidade de vigilância governamental chinesa sobre usuários da Huawei? Também são preocupações que se colocam com as empresas americanas. As denúncias que o Edward Snowden fez alguns anos atrás, de como havia uma cooperação indevida entre o setor privado de telecomunicações americano e o governo, rompendo leis, rompendo proteções de privacidade, também mostram o quanto isso é importante. E tudo isso levando em conta que na economia digital, as nossas bases de dados pessoais, as bases de dados das populações, são uma matéria-prima tão importante, talvez, quanto o petróleo foi no século XX. A revista Economist fez recentemente uma capa falando sobre isso. Então, são questões absolutamente centrais para a economia e para a política internacional dos próximos anos.
E o nosso desafio aqui no Brasil é como é que nós vamos nos posicionar com relação a isso. Agora, o ponto interessante, colocado, inclusive, vi um comentário seu falando a respeito dessa questão de tecnologia na China, as redes sociais, e conta um pouquinho, só explica melhor isso para mim, as redes sociais não são permitidas na China, né? Então, os chineses, por exemplo, não têm acesso ao Facebook, é isso? Exato, as redes sociais ocidentais são todas bloqueadas na China. Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso você não consegue acessar de lá. Acho que você tem alguns programas especiais, mas para o usuário médio isso não é acessível. Então, o que aconteceu é que as empresas chinesas criaram as suas próprias versões. Você tem um equivalente ao Facebook na China, que é o WeChat, que é o aplicativo mais usado no mundo hoje em dia. Ele tem uma quantidade absurda de usuários, principalmente na China, mas também usuários chineses em outros países, né? Ou a Weibo, que é o equivalente ao Twitter, né, uma rede social mais curta, e a TikTok, que também está crescendo muito, que é mais parecida com o Instagram, com o Snapchat, são vídeos de curta duração, e ela se tornou muito popular entre os jovens na China. E agora está iniciando um processo de expansão global, querendo competir com o Snapchat, com o Instagram, com o YouTube. O desafio para essas empresas chinesas de mídia social é como ganhar público no Ocidente, é como ganhar público em outros países. De maneira geral, elas ainda são muito restritas às comunidades chinesas na própria China e em outros países. Esse é o professor Maurício Santoro trazendo para a gente aqui esses esclarecimentos tão importantes para nós entendermos a relação, tanto a importância da China, a sua corrida por tecnologia, também o seu posicionamento e o posicionamento do Brasil diante das questões comerciais. Temos aí uma visita nesse final de semana, uma comitiva de senadores que desembarca na China nesse final de semana para falar a respeito de tecnologia, falar a respeito de relações comerciais. O senador Flávio Bolsonaro está nessa comitiva, inclusive aí sinalizando a possibilidade de abertura para algumas relações. Isso é muito importante, isso a gente vai acompanhar aí ao longo dos próximos dias nesta semana. Professor Maurício Santoro, muito obrigada